terapia familiar, né? E aí já tem também uns 25 anos. Não, uns 25 anos. E aí foi quando eu comecei a usar o genograma. Então, depois que eu tenho o MDR, tem 2011, né? E aí eu acoplei, né, o MDR, o genograma dentro do MDR, e aí tá ótimo, fica bem completo, né? Você vê a pessoa no amplo e no específico. Estabelecer esse diálogo entre dois campos, né, do saber É. e da prática clínica, né? E até aproveitando essa nossa conversa, como você disse, né, tem essa origem na sua formação mais na terapia sistêmica. Como é que você utiliza o genograma? Se bem que, antes de fazer essa pergunta, eu acho que talvez seja importante a gente talvez esclarecer um Definir, pouco né? alguns Esclarecer um termos pouco. aqui, né? Uhum. E um deles é esse do genograma, que é uma organização gráfica das diferentes Uhum. gerações e que nos permite ter uma visão de relações, para que todos vejam aqui um exemplo de um genograma, né? Então, Isso. uma organização gráfica e que nós temos representadas diferentes pessoas de uma família de diferentes gerações. Você teria alguma observação a fazer aqui? Eu defino como uma árvore genealógica, né? Onde você vai pegar da terceira geração até a pessoa, então até a última geração, quando a pessoa, por exemplo, tem netos e tal. E é uma árvore genealógica onde você vai investigar sobre padrões, né? Recursos, a história familiar mesmo, a história daquela família, né? Então eu costumo falar que é um mapa, é a radiografia da pessoa. Perfeito. É um mapa, um raio-x histórico da Um pessoa. raio-x, exatamente. Porque eu costumo falar que o genograma, na minha visão, né, que eu acho que é fundamental, ele mostra o que está no inconsciente dela, né? Que é o comum para ela e que ela não se dá conta. Muitas vezes, quer dizer, está aqui diante da pessoa, né? Como esse desenho, como essa representação, mas às vezes é uma série de coincidências, de repetições e que a pessoa não Exatamente. se apercebe num primeiro momento, já Isso. levada aí pelo dia a dia, né? E o mais legal que eu acho no genograma é que ele não é interpretativo, não é uma visão do psicólogo, né? A gente está lidando com fatos, com a história que aconteceu daquela família. Né? Então, isso é muito legal, porque é o paciente que te conta, mas muitas vezes ele não faz o link. E aí, quando você devolve para, olha que interessante, não sei o que mais, ele fala, ué, como é que eu nunca parei para pensar nisso, né? Então, isso que eu acho que é o legal, né? Porque não é uma interpretação do psicólogo, né? É quase uma organização da biografia do paciente, né? Isso, isso. E a transmissão, o TTT, ou a transmissão transgeracional de traumas, tem exatamente tem a ver com o genograma podendo ser utilizado como uma ferramenta de ordem prática, de Uhum. como exemplificar pontos na vida da pessoa que foram, de alguma maneira, marcantes e na vida da história dessa família, marcantes no sentido negativo, quando a transmissão é de trauma, ou no sentido Uhum. positivo, quando a transmissão é de recursos, de habilidades, de ganhos que houve ao longo da história dessa família, né? Então, o TTT chega mais como uma organização um pouco mais teórica e o genograma como uma transposição dessa teoria para a prática, né? Me diz uma coisa, André, quando que você usa um ou outro, um e outro? Na verdade, eu acho que é a maneira como nós olhamos para o paciente. Então, tendo em vista a minha formação inicial de MDR, de trauma, a organizadora dessa abordagem terapêutica chamava Francine Shapiro, ela morreu no ano passado, e ela dizia que quando nós vamos investigar uma dificuldade que o paciente traz, o ideal é nós tentarmos encontrar aquelas primeiras experiências que a pessoa teve na vida e que, de uma certa forma, preparam um terreno, quer dizer, criam uma certa fragilidade que depois, no futuro, pode ser reativada por algum estressor que a pessoa está vivendo, como, por exemplo, agora, um isolamento social ou É, a vivência de quarentena, né?
e que pode ativar algumas lembranças de passado referentes a experiências de contenção, né, sei lá, de ficar de Aham. castigo, ou alguma limitação da liberdade que a pessoa vivenciou, né? E só que eu observo à medida que nós começamos a investigar um pouco mais a vida pregressa do paciente em busca dessas recordações perturbadoras e que tem essa conexão, né, de passado e presente, muitas vezes a pessoa não consegue encontrar algo que justifique a dificuldade atual, né? Então, por exemplo, se a pessoa diz eu tenho medo de dirigir um carro porque quando eu tinha 12 anos de idade eu sofri um acidente automobilístico. Ah, tudo bem, a ligação já foi feita de uma forma direta. Agora, se isso não acontece, a pessoa diz, por exemplo, eu tenho medo de morrer de fome, né? Mas, Uhum. mas a sua condição de vida hoje não justifica isso. De onde é que vem isso? Então, quando Uhum. a gente começa a procurar mais a vida da pessoa e não encontra nada, é que eu acho que é uma oportunidade para nós tentarmos ampliar o nosso campo de visão e aí entrar com essa, por exemplo, o genograma e tentar identificar em que outros exemplos, em que outros momentos na vida dessa família, quem sabe não pode ter de fato havido uma vivência desse tipo, né, de falta de alimento e que, Isso é muito comum, né? pois é, Esse principalmente exemplo, sinal, é muito comum, é. o medo de pobreza, medo de frio, medo né, do desamparo em geral, medo de Abandono. abandono, quer dizer, e às vezes a pessoa diz, bom, mas é estranho, porque na minha vida eu não me lembro de É, esse registro, né? E aí eu acho que aí é o momento de nós ampliarmos o nosso campo de observação e de investigação e nesse trabalho colaborativo com o paciente utilizar o genograma para tentar encontrar possíveis explicações, né? Possíveis justificativas para isso que a pessoa vive hoje e que não consegue encontrar um sentido, né? Por que eu é tenho isso isso? mesmo. Eu estou bem de vida, as coisas estão caminhando bem, mas fica aquela nuvenzinha É. aí, né, incomodando, né? E você, Sandra, como é que você utiliza o genograma? Você utiliza exclusivamente na sua clínica com pacientes individuais ou você ainda, por causa da sua formação com sistêmica, você também utiliza com famílias? Como é que você tem atualizado esse tema do genograma na Eu sua uso o genograma sempre. Eu atendo crianças, adolescentes, famílias, casais, individual. Eu uso ele sempre. passou Eu na uso frente do ele na genograma? segunda sessão, porque eu acho que ele é extremamente rico para me falar um pouco da lente daquela pessoa. Sim. Entendeu? Então, o que ela recebeu em termos de padrões, em termos de exemplos, em termos de traumas, né? Quais são os recursos que ela recebeu daquela família, bons ou ruins, você está entendendo? Então, assim, eu acho assim que o genograma é como se fosse o inconsciente dela, né? E ela vai buscar na vida atual, né? O que era comum para ela, mesmo que ela não se dê conta disso. Né? Então, eu uso a primeira sessão, né? Eu conheço a pessoa, né? Estipulo as regras da terapia e tal. Segunda sessão, genograma. Sempre. O entendimento, o sintoma, entendeu? Então, acho que o tratamento flui muito bem, né? Quando você já começa sabendo da história, entre aspas, completa. E mesmo com criança você consegue fazer o genograma e eles têm assim, abstração suficiente para estabelecer essas conexões? Eu uso com crianças, eu uso com bonecos, Hum, né? Não é com papel. E é muito útil, porque às vezes as famílias são confusas, né? Dois pais, não sei quantas avós, isso que às vezes a criança fica perdida ali. sim. Né? Então aí a gente monta no chão com bonequinhos, entendeu? E aí a gente junta, eu vou ajudando ela, porque às vezes nem ela sabe muito bem quem é quem, né? Quem é quem. E é muito rico porque as crianças têm um entendimento, né? Agora, faço também com adolescentes, né? Então, mais ou menos com, sei lá, acima de 12 anos, 13, eles também já conseguem fazer graficamente, a gente vai fazendo junto, eu vou explicando e tal. E também não é tão minucioso, né, como um adulto, né? Mas alguns pontos que eu acho importante, ou da onde vem aquele comportamento que ele acha que é dele,
entendeu? Coisas tipo também de comportamentos que ele reclama, né, dos pais e que está repetindo. Então é legal ele olhar no gráfico e falar, caramba, né? Então fica Pensando meio... bem, eu também faço, né? Exatamente, exatamente. E com casais também, eu faço com todo mundo, eu faço toda a terapia eu faço, Uhum. logo no início. Perfeito. E Agora você para acha você. que você desenvolveu um jeito próprio de fazer o seu genograma? Tem um jeito Sandra Gessola de fazer genograma? Como é que é? Eu acho que sim. Não é próprio, porque eu não inventei nada, eu não criei, mas assim, É, mas do jeito como se apropria disso, né? isso, isso. Como eu falei já, eu fiz com, acho que nas outras lives, né? Eu aprendi com o Moisés Grossman, aqui do Rio de Janeiro, né? E aprendi também com a Mônica McGraw lá em um congresso. Só que eu comprei o livro dela, fui estudar isso e é muito complexo, né? É muito complexo. E aí acaba não sendo prático. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Então eu aprendo, tenho que usar, tem que funcionar e tal. Então eu fui fazendo, fui adaptando, né? Como que eu conseguiria aplicar de uma forma legal, numa conversa e tal, sem grandes complexidades, sabe? E aí eu fui vendo com a minha experiência, eu já tinha uma grande experiência antes de fazer a especialização, né? Quase que intuitiva mesmo de consultório. Então eu fui percebendo o que eu deveria perguntar, né? O que era importante eu perguntar, que eu via que na minha experiência clínica era uma coisa de repetição mesmo, né? Que tinham em grandes famílias, como suicídio, coisas que marcavam a família, né? E a pessoa, como um suicídio, uma traição, um abandono de um Isso, avô, né? Uma isso. falência, entendeu? Coisas que a gente sabe que marcam gerações, né? E aí eu fui colocando. Então eu fiz uma legendinha resumida, você está entendendo? E esse modelo prático, né? Eu gostei desse teu jeito Gessula, o genograma. É porque, às vezes, quando eu converso com alguns colegas sobre esse assunto, eles falam, nossa, mas esse negócio de genograma é muito difícil, a gente tem que fazer quase uma pós-graduação para conseguir colocar isso em prática. Então, acabam deixando de lado, acho que um instrumento que pode ser realmente muito útil para a nossa prática, né? É muito útil, muito útil. Em que momento, André, você investiga o TTT no tratamento com MDR? Em termos de fases. Uhum. Então, só para, se houver no nosso público alguém que não esteja familiarizado com essa terminologia, né? O EMDR é uma terapia de trauma que é subdividida em certas fases, né? Uma fase inicial que é mais de preparação, de estabilização do paciente, com a levantamento da história clínica, e depois uma fase mais ligada ao confronto, ao enfrentamento das memórias perturbadoras, que nós também podemos chamar de memórias patogênicas, ou seja, aquelas recordações que deveriam estar no passado, mas que de uma certa forma continuam misturadas com o presente do paciente, né? E depois uma integração desse conteúdo mais emocional com uma avaliação um pouco mais distanciada e mais adulta da pessoa em relação ao seu momento atual. E eu utilizo esse enfoque da transmissão transgeracional e, às vezes, o genograma, mas há outras possibilidades, como, por exemplo, a exploração do nome da pessoa e como É alguns interessante nomes, esse exercício que você faz. o nome às vezes é perturbador, a pessoa não gosta Uhum. do nome e não sabe por quê, e como às vezes isso tem a ver com a maneira como esse nome foi lançado, a revelia sobre ela, né? Porque infelizmente não escolhemos o nosso nome, né? Uhum. Então não temos essa possibilidade de escolha ou certas lealdades dentro da família. Então vou utilizar isso um pouco mais a partir do levantamento da história clínica do paciente, principalmente nesses casos mais específicos, quando a pessoa não consegue localizar na sua história pessoal uma justificativa para as suas dificuldades atuais. E um pouco dependendo também do tipo de sintoma que ela traz, conforme você também comentou. Então, se a pessoa tem esse Uhum. medo
de um medo meio inexplicável de fracasso, de uma morte prematura, né, de uma desorganização financeira, um medo de uma pobreza iminente ou de um desastre no casamento ou na vida familiar, quando aparentemente tudo está correndo bem e a própria pessoa fica meio atônita, tipo assim, por que eu tenho esse Aham. receio todo? Isso já me sugere que talvez, de fato, ali haja mais conteúdo familiar do que simplesmente individual, né? Então, é Sim, mas mais você investiga isso na fase um ou você ou no reprocessa, ou durante o reprocessamento quando trava, por exemplo? às vezes, no meio lá, então, do trabalho de reprocessamento, no confronto com a memória passada, quando a pessoa, como se fosse, bate numa parede em branco e diz, olha, não me vem nada, não É, consigo sim. encontrar um sentido, e, por exemplo, com essa tristeza profunda que eu sinto, e aí quando essa emoção é meio desmesurada e que não combina tanto até com o que a pessoa está vivendo naquele momento, muitas vezes eu já pergunto, será que essa tristeza é somente sua? Ou será que ela talvez não esteja também ligada a outras pessoas da sua família, da sua história? Então, eu abro essa janela para que a pessoa comece a se interrogar se, de fato, aquele sofrimento todo é adequado, é justificado Aham, e apropriado ao que é vivenciado, né? aham. E muitas vezes isso chega como uma luminosidade, né? No fim do túnel. Eu falei, uau, nossa, né? O paciente diz, não tinha pensado nisso, né? É verdade. Sabe, esse sofrimento todo não seja realmente só meu né, e por certa forma, por um processo de empatia, de compaixão, de tentar evitar que os meus pais ou os meus avós não sofram, como que a gente sofre junto para meio que aliviar o sofrimento do outro, né? É. Não, isso é muito interessante. Eu queria te perguntar também se você percebe o impacto da pessoa quando ela se dá conta que aquilo que ela achava que era dela, não, né, vem de longe, né, vem além, diante da vida dela, né? Se você percebe o impacto, porque o que os pacientes mais falam é: meu Deus, É, onde eu estava que eu não vi isso, né? Ou então, 10 anos de terapia o que eu aprendi em uma sessão, entendeu? Então, assim, esse impacto da pessoa fala, bom, isso não é meu? Né? E ao mesmo tempo libertador, né? com Porque ao certeza. mesmo tempo é a coisa de que, ok, tá bom, eu vim de uma família que aconteceu isso, eu não posso mudar, e ao mesmo tempo libertador, se não é meu, eu posso desaprender ou eu posso largar, né? Se Exatamente. você percebe esse impacto das pessoas, Com certeza, eu acho que tem uma parte não só desse reconhecimento, também da descoberta de uma esperança de que há possibilidade de mudança e que nem tudo, não, nem tudo diz respeito ao que, nem tudo isso. sou eu, né? Eu costumo falar, né? A pessoa se percebe que não é 100% original, Exatamente. Nossa, eu não pensei é? que, né, fosse só exclusivo. Não, não é. Isso. E há uma dupla, um livro de uma dupla de húngaros que eu estou lendo no momento, chamado Trauma Transgeracional e Terapia, né? Chama os autores Tihamer Bacó e Katalin Zanat. Uma das coisas que eles comentam a esse respeito é o quanto esse dar-se conta é um processo fundamental de simbolização, que quer dizer que até esse momento enquanto não havia essa consciência, a pessoa, de certa forma, está revivendo o trauma, está naquele tempo do trauma, de um trauma familiar. Quando ela consegue criar esse espaço de simbolização, isso proporciona um distanciamento, né? Como se fosse, agora eu entendo, isso faz parte dessa família, Isso. não quer dizer que seja só algo que esteja entranhado em mim. Isso aí. Então, isso cria um pouco de distanciamento e proporciona uma elaboração maior, né? E eu acho que isso é muito gratificante quando acontece esse insight. Eu também tinha perguntas aqui um pouco a esse respeito,
em função do que você estava falando, e retomando um pouco a ideia do jeito Gessula de fazer o genograma, é se você tem como que um roteiro prévio na sua cabeça. Olha, primeiro eu vou explorar o lado materno, depois eu vou explorar o lado paterno, ou é primeiro os pais, depois os avós, ou primeiro os netos e filhos, assim sucessivamente. Se você já Tem, tem como uma sequência ali registrada. tem. Tem, eu começo sempre dos avós, eu faço a pessoa, quer dizer, eu ensino a pessoa a fazer rapidamente, né? Fácil. Então ela faz junto, frente e verso da folha, materno e paterno, né? E aí ela começa dos avós até a última geração. Né? E depois eu dou a legendinha para ela e ela vai botando o que, que tem de traição, falência. Então tem todo um passo a passo, né? Fácil de fazer. Né? Às vezes ela fala assim, ah, quer que eu pergunte para minha mãe e traga na semana seguinte? Eu falei, não, não precisa, porque eu quero saber o que, que veio como informação para ela. Sim, sim. Né? Então, assim, tem um passo a passo, sim. Perfeito. Um passo a E passo, sim. como você me perguntou sobre esse emprego do genograma mais, né, em qual fase da terapia, se você, depois que você utiliza mais nesse início da terapia, você retoma isso mais adiante ou ao longo das sessões, ou uma vez feitos esses esclarecimentos iniciais, você deixa ok, ele já cumpriu a sua função? Não, eu volto. Até porque eu não faço só o genograma. Eu faço outros exercícios, como o teatro familiar, o exercício das funções, crenças e lemas, entendeu? Então ele fica como um histórico mesmo do paciente, e a despedida, né, que é um ritual, né, que você oficializa o fim do automático, né, porque o genograma ele mostra qual é o seu automático. Se você não pensar em nada, você vai reproduzir aquilo ali. Né? Então, não basta só você também trazer para a consciência, apesar de ser o primeiro passo, mas você precisa oficializar um fim. A partir de agora, eu agradeço o que eu recebi, me despeço do que eu não quero mais e sigo como quem eu quero ser. Eu trabalho muito com autorresponsabilidade, né? Eu acho que a gente é 100% responsável pela nossa vida. Então, você tem que trazer isso para você, para você, não, eu recebi, ok, agradeço, não quero mais determinados comportamentos, e a partir de hoje eu vou seguir com a minha essência, né? Com quem eu quero ser. Eu também eu tenho utilizado não só de forma repetitiva, não é bem repetitiva, mas eu diria recursiva. O que quer dizer isso? Uhum. Faz um pouco no começo, depois de algumas intervenções, retoma para ver como é que a pessoa olha para aquilo, para esse desenho. E é muito curioso, porque apesar de o desenho ser o mesmo, o jeito de olhar em geral se modifica, né? A pessoa olha para aquilo com às vezes com algumas surpresas. Fala, nossa, eu não tinha reparado tanto essa conexão ou essa desconexão ali. Você pegou um ponto muito importante, que é quando o genograma, quando a pessoa desenhou e a gente já conversou e eu já também preenchi um monte de coisa que depois a gente vai conversando e vou preenchendo. E a pessoa olha, né, o impacto dela olhar o que é comum para ela também é algo assim, ela fala às vezes, fala, nossa, todo mundo separou. Nossa, todas as mulheres são deprimidas. Nossa, todos os homens são violentos. Ou, nossa, todos os homens bebem muito, entendeu? Então, assim, esse impacto visual, Sim, né, do concreto também é muito rico. sim, sim. Parece que tira da cabeça, né? Porque ela que te contou, não estava aqui no pensamento, e oficializa no papel, né? E Sim. isso te dá um impacto muito grande, muito bom. Isso que você comenta agora no final também sobre esse processo da finalização, né, e de poder seguir adiante. Eu li um livro há algum tempo atrás que fala muito sobre o processo de ritualização, sobre a importância de nós resgatarmos alguns rituais na nossa vida. Sim. A gente já tem os oficiais, sei lá, Uhum. Natal, Ano Novo, aqui em geral vai seguindo aí o calendário, o nascimento e falecimento, ou, né, graduação, coisas assim. E como é que você trabalha também um pouco esse tema do ritual, de como os rituais acontecem na família e como Sim, isso já fiz casamento no consultório. oficializou lá?
oficializei, que estava trabalhando com um casal, e aí a gente junto descobriu que faltou isso, né? Eles foram morar juntos e tal, e faltou esse momento de escolha. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Às vezes você conhece pessoas que estão casadas há 25 anos e você fala, você está casada? Você é casada com ele? Você fala, não. Como não? Vocês estão há 25 anos, tem não sei quantos filhos. Mas o quanto que o fato de não ter a oficialização da escolha, que é o casamento, né? Aquilo parece que não baixa a ficha da pessoa, né? Parece que ela sente sempre que ela não foi escolhida, né? Foram morar junto. Então, assim, eu trabalho muito Foi levando, mas não... falta, né? Mesmo que construíram famílias, mesmo que já têm filhos, mas parece que falta, né? Então, quando eu percebo que falta a questão da aliança também, né? Então, assim, aí a gente faz, às vezes, com filhos. Isso foi bem legal. A gente fez um mini... Eles trouxeram um bolinho, as crianças vieram, e não sei o que, mas foi bem interessante. Então, eu trabalho com ritual, assim, ritual de despedida, cartas, entendeu? Eu trabalho com a despedida, eu trabalho com fotos. É uma sessão muito forte, né? Sim. E às vezes vem coisas que realmente nem a pessoa, por exemplo, não sei se você tem essa experiência, às vezes eu vou falar, esse avô eu não conheci. Isso também é uma pergunta muito nos meus... se a pessoa não conheceu o avô, tem que fazer? Tem que. Né? Porque às vezes a pessoa fala, não conheci, mas quando ela começa a falar do que sabe desse avô, né? Que ela não conheceu, mas ela sabe a história, muitas vezes ela começa a se dar conta o quanto ela é parecida com aquele avô. E aí vem um choro, né? Então, assim, tem muita coisa, mesmo desses entes que você, teoricamente, acha que não aprendeu nada, que não foram importantes para você. Então, eu acho curioso isso quando você fala sobre, né, de certa forma, aquelas pessoas que não ocupam um lugar no genograma, num primeiro momento, né? E que não são só aqueles que são excluídos da família, mas às vezes como tem algumas pessoas quando o paciente monta o genograma e que são personagens enigmáticos. Falo, mas pensando bem, a gente não fala muito sobre essa pessoa, né? Sobre esse tio distante, esse primo que mudou de país e que como que desapareceu, né? Não, Como e às às vezes vezes são você não personagens fala, importantes, né? às vezes aquela pessoa não é falada, mas ele fica como um fantasma, né? Às vezes tem uma tia, né, um adolescente rebelde, que fala, igual a sua tia, que a pessoa às vezes nem conheceu a tal da tia, né? Mas ela fica como um fantasma, assim, como uma coisa que não estava presente, mas está presente, né? Sim. Pela própria ausência, de certa forma. É muito rico. E me diz uma coisa, André, como foi na sua história que você sentiu necessidade de entrar em contato com o trauma transgeracional? Eu também fiz a formação em terapia de família quando eu ainda estava na graduação. Isso foi 81, 82, mais ou menos. E eu fiz durante uns 3 anos formação em terapia de família, na primeira turma que teve aqui em Brasília. Mas eu ainda estava na graduação e eu achei isso tudo muito complicado. Eu falei, eu não tenho vivência clínica, eu não tenho vivência pessoal suficiente, né? Não tinha filho ainda, não... Falei, isso aqui é muita areia para o meu caminhãozinho. Isso aqui é para quem tem que ter um pouco mais de terra, de trânsito, de caminho percorrido, né? E eu deixei meio de lado isso, e depois, aos poucos, é que eu fui retomando num congresso, em 95, que eu conheci uma autora muito famosa chamada Anne Ancelin Schutzenberger, que é uma francesa que criou uma escola de investigação de transmissão transgeracional chamada psicogenealogia. E depois, já no MDR, com também uma francesa chamada Hélène Delucci, que também explora esse tema da transgeracionalidade, né? E principalmente essas pessoas que têm uma vivência mais próxima na Europa de descendentes de guerra, né? E que têm uma preocupação quando notam que essas histórias não vão embora, né? Que as gerações passam, mas a história não passa. E aí é que eu comecei a ver o quanto isso aparecia na prática clínica, mas às vezes de uma maneira sutil, como
queixas mais como essas, né? É engraçado, às vezes eu tenho uma sensação de que eu não posso descansar. E, claro, a pessoa não vem para a terapia por causa disso, né? Mas lá pelas tantas é um comentário que aparece, ué, peraí, como assim? Quem sabe aqui não tem alguma coisa a mais que valesse a pena nós investigarmos e não simplesmente passar batido, né? Então foi mais em função dessas minúcias, daquilo que não é tão evidente depois que eu trabalhei muito com traumas graves e tal, e eu vejo que às vezes o paciente continua em terapia, eu falo, mas a queixa inicial já foi resolvida. O que será que mantém a pessoa que talvez nem ela própria consiga formular bem qual é essa queixa, né? E aí eu acho que também abre-se um espaço para podermos investigar a dimensão mais histórica, mais longa, né? Da história familiar e às vezes da história até dessa família no âmbito social, naquilo que essa sociedade viveu, né? Como agora tem alguns pacientes que têm retomado as histórias da gripe espanhola. É verdade. É Né? Falei, verdade. nossa, então a volta um século depois de um conteúdo que, a rigor, ninguém já prestava mais atenção, né? Mas estava ali, e eu estava lendo, eu tenho uma paciente que ela gosta muito desse assunto, e é repórter, e volta e meia ela me manda notícias de 1918, 19, no Rio de Janeiro já se falava de usar a cloroquina para tratar da gripe espanhola, teve um movimento de revolta ao uso de máscaras. Falei, a gente roda, roda, roda e acaba repetindo também no Você âmbito está falando histórico isso, social. eu tenho um tio que passou pela gripe espanhola, o pai dele. Então, quando estourou a quarentena, ele está em Israel agora. Ele me ligou lá no WhatsApp, come alho, que nossa família deu comendo. Eu falei, tá bom, vou comer alho. Eu vou Chá de comer alho. alho. Pois é, então, como umas coisas assim, né, de repente são disparadoras, né, e ativam histórias que ouvimos serem contadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, e que aparentemente sumiram, mas ficaram guardadas ali, né? Exatamente, né? Exatamente. Sandra, também aproveitando aqui esse assunto, uma curiosidade que me vem é quando você já tem uma experiência ampla de usar o genograma com diferentes pessoas, se você nota que em relação a essa procedência paterna ou procedência materna, se há temas que acontecem com mais frequência. Ou se é mais ou menos ao acaso e tanto faz, às vezes é do pai, às vezes vem da mãe, mas ou se não, se há temas que preferencialmente são paternos ou preferencialmente transitam pela história, né, das famílias materna ou paterna, se você já observou alguma coisa nesse Não sentido. observei nenhum padrão assim, não. Observo padrões de famílias matriarcais, de famílias patriarcais, né? Mas Ah, não exatamente materno ou paterno, entendeu? Padrões de quando a mulher é forte numa família matriarcal, quando os homens são mais bonzinhos. E aí sim, né? Mas não de padrão de paterno ou materno. Nunca pensei nisso, vou começar a é pensar. para Não há ideia. colocar ali, né? Investigar quais são os temas preferenciais, né? E que transitam melhor de uma geração para outra, né? É, Segue é. mais uma linhagem dos pais ou das mães, né? Então, me dá dois exemplos, ou um exemplo, sei lá, de um trauma que foi impactante para você, assim, que você, na clínica. Eu acho que uma história que, inclusive, está em andamento agora é uma história que eu comentei en passant sobre uma pessoa que veio com uma queixa mais complexa, de vários traumas, de muito abandono, muita violência física. E depois que nós conseguimos superar um pouco mais, ganhar mais entendimento sobre esses assuntos, e ela conseguiu se estabilizar mais no presente, ela veio com essa queixa. Não foi bem uma queixa, mais uma observação de dizer, nossa, engraçado, né? Nesses tempos agora
de pandemia, eu moro num lugar relativamente pequeno, né? São 3 quartos, e eu fico sempre num cansaço infinito, como se eu vejo que não é tão proporcional às coisas que eu faço para arrumar a casa, mas eu sinto que ali dentro da minha cabeça não existe uma permissão para descansar, não existe uma permissão para eu poder só relaxar. E nós começamos a investigar um pouco mais isso, porque eu achei que também já estava com esse um cheiro transgeracional. Eu falei, como é que é isso, né? Como é que fica na sua cabeça essa frase de eu não posso descansar? Aí ela disse, porque eu tenho um receio de que se eu descansar, as pessoas vão dizer que eu tenho uma vida fácil. E aí eu pedi para ela, aí nós utilizamos o genograma e fomos ver mais esse tema da vida fácil. O que tem a ver? Que frase é essa, né, da vida fácil? E ela se deu conta de que tinha uma história da mãe que se envolveu com um homem casado e foi expulsa de casa porque foi considerada uma mulher de vida fácil. E puxando um pouco mais esse fio, fomos chegando mais atrás, e também a avó que veio de um outro lugar, de uma outra cidade, de uma outra cultura, e quando chegou aqui não tinha nenhum recurso, né? E a paciente se deu conta que ela começou a ficar na dúvida se essa avó talvez não tivesse tido que se prostituir e, portanto, ser considerada uma mulher de vida fácil. E esse é um assunto que ela não tem certeza, mas as informações que ela tem fragmentadas a levam a crer que essa seja uma possibilidade. E agora ela vendo que, como tanto a avó quanto a mãe tem essa preocupação enorme com a reputação dela, do que os outros vão pensar, o que os outros vão achar dela, né? E aí nós conseguimos reconhecer, identificar essa preocupação materna e também da avó, e fizemos também um ritual de devolução dessa preocupação, porque elas é que tinham seus temas a serem trabalhados em relação às escolhas ou à falta de escolhas que elas tinham tido na vida, né? Então, esse eu achei Interessante, muito, né? muito impressionante, a partir de um fragmento de queixa, digamos, como é que de repente a gente constrói todo É, um tecido que confere novos sentidos à vida da pessoa, né? é. Então não foi tanto um trauma grave, mas pelo contrário, para mim o que me chama, o que eu gosto, que eu acho mais desafiador, são os traumas sutis, são essas coisas Isso, que isso passam. que eu acho que é um recurso maravilhoso. Eu tive um paciente em que ele tinha mais ou menos 48 anos, chegou na terapia meio contra gosto, assim. Ele não queria fazer terapia, ele falou, vim porque minha mulher mandou, não sei o que mais, falou, se eu não vier, você vai se separar de mim. Falou, tá, mas o que está acontecendo? Sei lá, comecei a querer, tá bom, ela fala que eu nunca fiz isso, saí com os amigos e tal, e beber, mas o que tem? Né? Mas eu nunca fiz isso, é verdade, eu nunca fiz, tal. E quando eu fui fazer o genograma dele, né, ele foi me contando, os avós, né, é uma conversa, né? E a gente percebe, quer dizer, eu percebi, mostrei para ele, né, que todos os homens da família morriam com 50 anos. E que ele estava com 48. Então, ele inconscientemente começou eu vou morrer, eu vou aproveitar a vida. E Porque me começou. resta Mas pouco. olha que interessante. Olha que interessante, né? Então, assim, são coisas que vêm que você poderia muito bem pegar uma outra direção, você está entendendo? Mas que em uma sessão. Aí, quando ele viu isso, ele ficou. A cara dele foi muito engraçada, ele ficou olhando para você, tipo assim. De onde surgiu isso, meu Deus? Como é que eu não vi, né? Então, é muito interessante, né? E era isso, né? Ele sentiu uma urgência, de repente, ele sentiu uma urgência de viver, vamos dizer assim. Você está entendendo? E ele não tinha tomado consciência que era porque, né, todos os homens, então ele vai morrer, então deixa eu aproveitar, né? Já estou no segundo tempo, então. E aí, quando toma consciência, aí consegue, né, se reajustar,
né? Que não é garantido, que ele vai morrer e tal, né? Então, assim, são muitos casos, né? Como também, às vezes, por exemplo, agora que a gente está vivendo uma época que todo mundo já vem com uma patologia, né? Ah, sou bipolar, sou deprimido, né? Então, era um casal em que ela batia nele. Tacava celular, prato, não sei o que mais. E eu falei, mas por que você faz? Ah, eu sou bipolar. Eu sou bipolar. Logo, está explicado. Está explicado. Eu falei, mas você não vai ao médico, não toma medicamento? Tomo. Falei, então, mas todo mundo na minha família, minha mãe bate no meu pai, minha irmã, todo mundo na minha família somos bipolares, né? Então, assim, sabe, começar o psicólogo saber aonde ele está entrando, né? Porque nós somos um resumo de relações, né? Então, assim, eu acho isso muito, muito útil, muito importante, você saber aonde você está entrando, né? O conjunto de relações daquela pessoa. Eu acho que isso é fundamental quando pensamos na capacitação da nossa profissão, né? De nós termos ferramentas, não só de investigação, mas de uma compreensão mais ampla das queixas, dos casos de pessoas que nos procuram pedindo ajuda e que às vezes, né, não conseguem encontrar muito um sentido para o que estão vivenciando. E como é importante nós podermos dispor de ferramentas que sejam práticas e que ajudem a pessoa a encontrar respostas, né? E que às vezes, como você, né, como estamos aqui comentando, respostas que às vezes são surpreendentes, principalmente porque estão na cara, estão diante dos olhos, né? Mas que ainda assim não são vistas no primeiro momento. Exatamente. Como né? se houvesse ali uma certa interdição, uma proibição de se enxergar certas coisas, né? Como um certo equilíbrio da família é mantido mediante esses silêncios e essas invisibilidades, né? Lealdades, né? Lealdades, né? Tem muita coisa entre o céu e a terra. E uma questão que mais uma dúvida de minha parte, que não está bem nas perguntas que eu já tinha, né? Acho que as perguntas iniciais que eu queria trazer para vocês, satisfazer minha curiosidade, eu já é até legal a gente poder, aos poucos, a gente abrir aqui para o público também, né? Mas uma das coisas que eu queria saber é nesse momento de isolamento social, com toda essa restrição, e que foi também totalmente não planejada, totalmente inesperada para todos nós, se você nota que esses temas transgeracionais, de alguma forma, têm se tornado Sim. mais intensos, mais recorrentes, porque agora estamos com a ameaça de, né, pode morrer a qualquer momento, ou sofrendo um perigo que é meio indefinido, não se sabe direito como é que funciona. Então, toda essa indefinição, a incerteza de ir e vir também, se você tem notado na sua prática. Eu tenho notado muito em cima de sensações. Né? Pessoas que se sentem, por exemplo, estão sentindo abandono sem estarem abandonadas. Né? Se sentindo só, sem estarem, às vezes estão com a família, mas estão se sentindo sozinhas, com a sensação de desamparo. Né? E quando você vai voltando, né, você vai encontrar essa mesma sensação na história dela, né? Ou um pai que abandonou. Então, eu tenho visto isso com muita frequência, com muita frequência. E você? Eu tenho visto muito, é engraçado, porque apesar de ser um processo em larga escala, de um grupo grande de pessoas em confinamento, claro que tem um grupo muito grande, o maior, que não tem condições de fazer isso, né? E seguem pela vida assumindo certos riscos. Mas dos que estão, muito sofrimento em silêncio, como se não tivessem o direito de se queixar, né? Porque, afinal de contas, se estão em quarentena é porque tem condições de estar, então vai reclamar do quê? Então, é um não direito ao sofrimento e, ao mesmo tempo, uma série de perdas de vínculos, né, de distanciamentos impostos por essa restrição de deslocamento. É um sofrimento grande, muitas reações mais de caráter depressivo, estávamos falando antes sobre a importância dos rituais, né? Então, de a pessoa não querer levantar da cama, ou não querer tomar banho,
querer trocar de roupa. Então, com um paciente que eu Ah, comecei a entender, eu falo, é. olha, que tal se a gente pudesse fazer a sessão, mas sem você estar deitado na cama, né? Agora que estamos todos na terapia online. Então, de tentar proporcionar um senso da importância de estruturação, até desse nosso contexto, né? De trabalho, de intervenção, e que eu não estou sendo tragado para dentro da casa da pessoa, da família da pessoa, apesar que, de certa forma, pelo virtual, sim, mas que ainda assim é importante a gente preservar um pouco uma certa formalidade, eu acho, que ajuda a preservar também, por sua vez, É. o Uma coisa contexto muito rica social. que eu tenho sugerido para os pacientes é botar perfume. Assim, O perfume que você usava quando para sair, saía. sim. Entendeu? Porque isso te dá um up, né? O perfume tem a coisa, a Ana Gomes fala, né, a coisa do cheiro. Não, é verdade. É claro, Bota o mais perfume que primitivo, né? normalmente você sai, exatamente, isso te dá um ânimo. E sabe uma coisa que eu vou falar para você que foi muito interessante, que eu acho que vai enriquecer muito, é uma contribuição legal que eu vou falar agora, é a história do papel higiênico. Lembra quando logo começou a história do papel higiênico? É a Né? correria. Que é a correria do papel higiênico. Então, eu estava conversando com uma paciente, não sei o quê, não sei como é que surgiu essa história. Ela falou assim, Sandra, minha família passou pela guerra, pela gripe espanhola, sei lá, por uma coisa desse negócio. Não tinha água. Sim. Então, então é inconsciente. O inconsciente daquela pessoa que comprou não sei quantos quilos lá, rolos de papel higiênico, todo mundo achou graça, absurdo. É. Você está entendendo? Que nem eu estava O que contando foi outro. ativado ali, né? Exatamente. Que nem quando eu vim do Rio para cá, né? Primeira coisa que eu fiz, fui pro banco. Não pensei, fui pro banco, saquei dinheiro. E depois eu fiquei pensando, né? Porque os judeus, né, foram muito perseguidos. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Vai pro banco, pega dinheiro, né? Tem que ter dinheiro em casa, né? Uma coisa que eu não tinha me dado conta. Né? Então, é interessante isso. Por isso que eu digo que o genograma traz isso, traz a questão, muitas questões que estão no teu inconsciente, você não se dá conta e você faz sem se perceber que você estava fazendo. Né? Por que você está fazendo aquilo? Né? Então, essa coisa do papel higiênico, para quem não sabe, então, tem uma explicação. Né? Porque quem passou por guerra não tinha água na época. É. Então, tinha que ter papel higiênico. Só que nós não passamos por guerra, né? O brasileiro não passou por guerra. Né? Então, isso fica estranho, maluquice e não sei o que mais. Não, não é. Por falar em termos né, transmissão de trauma, mas também um pouco de transmissão de recursos, se você nota que na investigação do genograma, se o tema do recurso é importante, o que chega para gerações seguintes como um legado do que a família julga importante, do que a família Isso. julga que é Eu acho que uma força motriz para a sobrevivência, porque isso eu tenho notado depois que a gente trabalha com a dimensão traumática, que aí é como se a pessoa pudesse entrar mais em contato com o tema do recurso. Por exemplo, o que é um recurso? Por exemplo, certas frases positivas de, olha, quem luta vence, o mais vale um isso. pássaro na mão do que dois voando. Quer dizer, às vezes são lemas e são coisas simples, mas por exemplo, eu tive um curso que eu ministrei sobre esse assunto e num grupo de umas 20 mulheres, umas mais da metade, eu diria umas 13, 14, a mensagem recebida foi: não dependa de homem, ou vai Uhum. estudar e tenha sua vida, a sua autonomia. Se você nota essa questão do recurso como também sendo Sim. transmitido, sim, Sim, é isso, por isso que eu falo tanto do genograma, porque ele um acúmulo é o padrão familiar, relação, um monte de aprendizado. Pega aí meu óculosinho. É a lente da pessoa. O genograma é a lente da pessoa, ela vai ver o mundo com aquela lente e vai usar os recursos que ela aprendeu, bons e ruins. Entendeu? Então, por exemplo, pessoas que cresceram no ambiente em que o pai bebe ou que a mãe usa muito medicamento, o que ela está aprendendo? Né? Que o externo
controla o interno, né? Que você usa o recurso externo para um autocontrole. Né? Então, isso é aprendido dentro de casa. Ou famílias que não enfrentam, tem que vamos embora, vamos trabalhar, não sei o que mais, entendeu? Então, você aprende também um recurso do trabalho ou do estudo. Então, tudo que a gente aprende no microcosmo, que é a família, né, a gente aplica no macro, que é a sociedade, quando se torna adulto. Você está entendendo? Então, saber de antemão, logo no início do tratamento, quais são os recursos positivos ou negativos. Porque, às vezes, a pessoa usa recursos mal adaptados. Porque os cenários mudaram. Quer dizer, o cenário mudou. Né? Trabalhar é bom como um recurso, mas, às vezes, a pessoa fica só trabalhando, aí já é mais adaptativo. Né? Exatamente, né? Então, quando você usa esses recursos que não são mais... Aí vem um conflito, aí muitas vezes vem um sintoma, vem a disfunção. Né? Então, ter consciência disso já te ajuda muito. Por exemplo, eu vi um videozinho bobo no YouTube, né, falando da quantidade... O cara saiu nos Estados Unidos filmando a quantidade de bebida no lixo, nessa época de quarentena. Ou seja, né, o que é a bebida? Anestesia, né? Anestesia da emoção. Tudo isso você aprende aonde? Aprende no microcosmo que é a sua família. Qual é o recurso, qual é a estratégia de vida que você tem? Uhum. A gente aprende as regras dentro da nossa família. Sim. Entendeu? Então, você saber disso logo no início, nossa... resume o tratamento, resume, explica muita coisa para você como profissional e para a própria pessoa. Uhum. Né? Porque se você aprendeu de uma forma um recurso de uma forma, mas você não quer aquele recurso, você está entendendo? Você pode aprender de outra forma, olhando para o lado, conhecendo, né? Vendo como que outras pessoas fazem, né? Tá aberta a novos, mas se você não tem nem consciência, né? Sim, que isso foi aprendido... Aliás, uma das perguntas que apareceu aqui tem a ver com isso, é o quanto que, uma vez identificado o trauma, né, ou uma situação que está ainda por ser elaborada, se você segue com o protocolo clássico, ou você usa alguma outra técnica, ou às vezes só o dar-se conta já é suficiente. Né? Que uma vez identificado eu sigo o protocolo clássico. Eu sigo o protocolo clássico. Só que eu sigo o protocolo clássico. Só que eu uso o genograma na fase 1. Como a Francine fala, com a Ana Gomes, a Natália, a Dolores, a Ana Gomes, né? Todas essas falam da importância do genograma. Só que eu quando eu fiz o MDR, eu fiquei tão encantada que eu falei, não, MDR, não quer, não lá. E entrei direto no MDR. Empolgação, né? Aí vi que às vezes travavam, entendeu? As SUD ficavam lá no 2, no 1 e não chegava. Por quê? Porque não podia chegar, não podia ver a mudança se antes. Se a pessoa está amarrada na sua família... Essa negociação, né, prévia? Exatamente. Então, eu parei, foi assim mesmo. Eu parei, botei tudo assim na minha mesa, falei, cara, como é que eu vou montar isso aqui? Estruturar, né, toda a minha experiência, né, com a experiência prática, com o aprendizado, com o MDR. Então, eu montei assim, entendeu? Então, eu botei o genograma na fase 1, quando eu chego na fase 3, você está entendendo? A coisa já está... Às vezes, o sintoma até muda. Aliás, entendeu? Às vezes, o paciente veio com uma queixa, quando chega lá tudo... Já é outra coisa, né? Não, agora eu quero trabalhar outra coisa. Uma pergunta que apareceu aqui também dos nossos participantes, Sandra, qual é o aplicativo que faz genograma online? Você tem conhecimento disso? Tem, até a Mônica McGold tem um, mas ele é complexo. O que eu faço no online... Ele é a pós-graduação, né? Exatamente. O que eu faço agora que está no online, apesar de quem sabe mexer com plataforma, né, que tem, parece que a tela branca, não sei o que mais, tarará, pode ser que seja mais fácil para a pessoa e o próprio paciente desenhar. Mas no consultório eu peço para o paciente desenhar, porque o inconsciente fala. O
tamanho das bolinhas, dos quadradinhos, quem você esquece, se puxa filho só de uma família, né? Então é muito rico porque o inconsciente fala. Mas no online, o que eu tenho feito é a pessoa vai me falando, eu vou orientando ela e eu vou desenhando. Uhum. Entendeu? Só para ficar mais fácil. Mas tem aplicativos, mas é mais complexos. São mais complexos. Eu tenho um colega do EMDR, um treinador americano, Roy Kissling, que ele fala em relação ao EMDR de usar aplicativos para estimulação bilateral online. E ele diz, eu prefiro quanto menos obstáculos houver entre mim e o paciente, eu acho melhor. Né? Quanto menos tecnologia entre nós, acho que mais próxima fica a relação e não tão intermediada por aplicativos e por distanciamento. Eu sou uma coisa de quanto mais você simplificar, melhor. Entendeu? Eu até uso tecnologia, agora a gente está usando, mas assim, por exemplo, a música bilateral do Spotify, né? Tem coisas que facilitam muito realmente, né? Mas tem coisas que complicam. Tem uma pergunta que apareceu aqui também dos nossos participantes, que é a seguinte: como retomar as informações obtidas com o genograma no processamento do EMDR? Bom, tem diversas formas. Mas uma das formas é, por exemplo, essa que você falou, entendeu? Por exemplo, quando a pessoa traz alguma coisa, você fala assim, quem está falando? Essa fala é de quem? As vozes do passado. Entendeu? E reprocessar isso. Né? Porque muitas vezes a fala vem de uma mãe que falava que você não é boa, você isso, você aquilo, e aí você aproveita para reprocessar. Então, depois que você vai pegando o jeito, né, e sabe da informação, é muito mais fácil você trazer e reprocessar. Isso é de quem? Sim. E eu acho que aí nós temos essa oportunidade ou a possibilidade de utilizar ou o protocolo clássico, quando a informação é obtida de uma maneira mais inequívoca, direta, ou às vezes por um enfoque mais de estados de ego, de dissociação. Ou seja, como é que está essa mãe dentro de você? Como é que está esse pai ou esse avô aí dentro? E o que ele precisaria dizer, o que ele tenta comunicar, e o que você poderia dizer de volta. Quer dizer, uma intervenção um pouco mais intimista, mas que também permite o estabelecimento de uma ponte entre a pessoa atual e essas personagens que já existiram, mas que, de certa forma, continuam vivas dentro do paciente. Né? Volto a falar, né? Quando você tem a informação, aí a criatividade, né? Agora, quando você nem sabe... Como que o genograma vai trabalhar casos com filho adotivo? Da mesma forma, por quê? O filho adotivo, ele biologicamente não é daquela família, mas todo o padrão de comportamento dele, ele aprendeu naquela família adotiva. Né? Então, só questões, por exemplo, realmente da genética, por exemplo, um alcoolismo, essas questões assim que fogem, mas, por exemplo, não é isso que o psicólogo precisa focar, porque você não tem como mudar, né? Mas toda a lente da pessoa, que foi adotada é da família que ela foi adotada. Então, o genograma é igual. Os padrões são os mesmos, a maneira de investigar é a mesma, porque ela aprendeu as regras dessa família que ela viveu. Entendeu? Então, eu uso muito a metáfora do jogo da dama, né? Ou qualquer outro jogo. Quando você nasce, você não sabe as regras da vida, nem da sua família, nem de nada. Não sabe certo, não sabe errado, não sabe nada. Né? Quem te ensina? A sua família. Né? E depois, quando você cresce, você joga qual regra? A regra que você aprendeu, que nem jogar dama. Sabe jogar dama? Não sei. Então, vou te ensinar. Não vale soprar, vale soprar. Cada família ensina de uma forma. Joga de uma forma. Né? Só que depois que, ok, joguei dama 15 anos dessa forma, agora, sabe jogar dama? Não sei. Agora eu vou te ensinar. Vou te ensinar como? Como eu aprendi.
Ah, mas então eu vou ter que jogar dama o resto da vida daquela forma? Não, porque depois, quando você cresce, você é adulto, aí você sabe que você pode aprender novos recursos. Aí você foi na casa do amiguinho ou do amigo e fala: ah, eu jogo dama assim, ah, que interessante, pronto. Entendeu? Agora é uma nova forma de jogar, né? Isso a gente vê muito em casais, né? Você tem um encaixe entre casais e que quando uma muitas vezes começa a fazer terapia ou mudar esse desencaixe, se você não estiver atento, ele desencaixa, precisa ser reencaixado. Né? Isso também eu acho que é muito importante para o psicólogo saber. Que no momento em que, principalmente com o MDR, né? Que no momento em que o MDR funciona, porque funciona eu acho que a MDR é revolução da saúde mental. Entendeu? Então, assim, que aquele paciente mudar o comportamento, como ele vai estar nas relações dele? Se você não conhece como ele está inserido nas relações dele, ele é marido, ele é homem, é esposo, ele é filho, ele é profissional, ele é pai, ele é mãe. No momento que ele mudar o comportamento dele, vai mudar toda a maneira que ele interage com aquela família. E a gente precisa estar prevendo isso. Eu acho que em relação a esse tema da adoção, que é um tema muito atual, claro, nos nossos dias, né, com toda uma preocupação em como lidar com tantas crianças que estão sem os pais, e às vezes em situação institucional, com riscos né, de vulnerabilidade, de serem traumatizadas e sofrerem abusos quando a instituição não consegue atender a um processo ali de cuidado das necessidades dessa criança. Mas eu acho interessante também casos em que eu acompanho de pacientes que são filhos legítimos da família, mas que não se sentem pertencentes a essa família, né? Que se sentem como se fossem adotivos mesmo quando, geneticamente falando, são de sangue daquele grupo, né? E esse é um tema que no MDR se pensa em expandir no futuro próximo, que é exatamente esse tema do pertencimento, o quanto que, para além das dimensões abusivas, se a pessoa sofreu abuso sexual ou físico ou psicológico, que em termos mais sociais, a importância de a pessoa se sentir pertencente, se sentir conectada a um grupo familiar. Né? E até uma das... Mas isso pode acontecer também com famílias biológicas, sua mesmo, e você não se sentir Exatamente. pertencente, né? Não é só adotivo. Às vezes você está na sua família, que você faz parte mesmo e não se sente pertencente, né? E que muitas vezes eu tomo como um ponto de partida, como uma queixa, já que ela não se justifica historicamente, E vai buscar. também não pode ser o fruto de alguma situação relacionada à adoção ou ao não pertencimento em gerações anteriores, né? E o quanto isso às vezes ajuda a pessoa a reencontrar esse senso do pertencimento a um grupo, né? Porque essa vivência do não pertencer é muito frequente, né? E acho que se aproxima do tema da desrealização, da despersonalização. A pessoa olha para a própria vida como se ela fosse meio que um filme, um teatro, e que a pessoa não se sente muito um participante disso. E como ajudar o paciente a se sentir mais ator e autor da própria vida, né? Uma pergunta que... As histórias são infinitas, né? As histórias são infinitas. E quando você começa, né, a pegar a prática, eu tive um caso também de uma pessoa que a mãe engravidou, ela era temporã, né? E ela então a mãe engravidou quando ela tinha 50 anos. E os irmãos já tinham, sei lá, 20, 18, e ninguém queria que a mãe tivesse filho, né? E aí a mãe quis ter esse filho e teve, né? E esse filho nasceu com a sensação de que eu sou indesejado. E ele no trabalho, não faço parte, as pessoas não me convidam para nada. E isso acontecia mesmo. Esqueciam ele, né, para chamar para o almoço. Né? E aí, quando ele foi fazer o genograma, ele foi me contando essa história, né? Que o nascimento dele foi um nascimento inadequado, né?
fora de época, né? Então, a gente teve que trabalhar também a gestação com protocolo gestacional e tal. Então, por isso que eu digo a importância do genograma, porque são infinitas perguntas. Isso também é uma pergunta que eu queria te fazer. Uhum. Né? Você percebe isso, que muitas vezes determinadas informações só viriam com a investigação transgeracional? Que ela não viria de outra forma? Não viria, né? Provavelmente. Sim, eu tenho o relato de alguns pacientes que falam, depois que nós investigamos, eles entram em contato com esse conteúdo, eu escuto algumas histórias ligadas à transmissão transgeracional como se fosse algo assim meio místico, algo, né, que a pessoa vivencia e que foi, né, uma experiência de antepassados distantes, e como se houvesse alguma conexão espiritual, alguma coisa assim. O que eu observo na minha prática clínica não segue esse caminho, segue mais um caminho de um novo olhar em relação a coisas que às vezes a pessoa já até tem conhecimento, Claro, mas ela que ainda tiver, não tinha né? feito a Não linkou, conexão daquilo, né? exatamente. Então, é que a Francine Shapiro dizia, né, reiterando que foi quem desenvolveu a terapia MDR, e ela dizia: o insight não basta. O que quer dizer que não basta tomar a consciência do que aconteceu. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser reprocessado para que a pessoa consiga se apropriar dessa informação, integrar essa informação à sua própria história e, de certa maneira, reescrever, ressignificar a sua biografia. Ele não basta, mas é o primeiro passo. Exatamente. Acho que, né, que é importante mostrar para vocês que é um livro de uma produção brasileira, por sinal brasiliense, transmissão geracional, como é que é? Em diferentes contextos, né? Depois a gente pode deixar essa informação no site. Mas A minha sugestão é que estude e pratique. exatamente, seja por onde Né? A começar, prática é o genograma. E você disse estudar, colocar os olhos. teoria e prática. Aliás, outra pergunta também da Yara Lorenzetti. E quando nós nem sabemos a história do antepassado, é possível reproduzir os comportamentos? Sim. Lamento te informar, é mais fácil reproduzir quando você não sabe. Aí é que tem o risco da repetição automática, né? De uma maneira mais inconsciente, mais automática. Mas sempre alguma história você sabe. Você pode não saber o detalhe de histórias de 10 gerações atrás, mas a história dos seus pais, a história dos seus avós, normalmente você sabe, né? E mesmo quando não sabe, também isso muitas vezes você tem que estar atento, porque muitas vezes, por exemplo, às vezes o paciente só sabe a história da família da mãe, não sabe qualquer outro, ou não sabe história, só sabe de uma parte. E aí ele casa e também só funciona na família de um. Sim. Sabe? Então, às vezes, a gente não repete só o lugar. Meu pai era autoritário, eu sou autoritário. Não, às vezes você repete o padrão de relacionamento. Um manda e o outro obedece. Eu trabalho muito com isso, né? Isso é uma pergunta que eu faço. Quem era autoridade? Era submisso ou não, né? Esses padrões de relacionamento. E às vezes você repete sem saber da história. Simplesmente, até na ausência, né? Quem não teve um pai ou quem não teve mãe, né? Normalmente, quando casa, também funciona como um só. Ou já casa com uma pessoa que viaja muito, né? Quando você não veio de lares que tinham dois, que não é um casal atuante, né? É um ou outro, ou os pais se separaram, você perdeu o contato com a outra família, alguma coisa assim, a chance de você também reproduzir quando você casa é meu filho. Quantas mulheres, não, é meu filho, não é nosso, é meu. Você está entendendo? Quando você vai ver, elas também vieram de famílias, entendeu? Onde só eram dois, mas só funcionava um. Né? Então, tudo isso é muito rico, gente. Tem uma paciente que tenta mudar sua vida se desvinculando desses
esses embaraçamentos, esses embrólios familiares, né? O complicado é que a família não permite esse movimento e a culpabiliza e se vitimiza o tempo todo. Isso é muito comum. Eu estou lendo esse livro dessa dupla de húngaros e eles têm falado muito sobre o tema, não só na história da Hungria, né, dos sobreviventes do Holocausto, que houve uma perseguição aos judeus que foi muito severa lá, principalmente mais no fim da guerra, seguida do regime comunista e que também foi muito... né, a cortina de ferro desceu com força lá e foi um regime também muito rigoroso. E eles falam sobre essa dimensão do trauma social vivido pelo grande grupo e não só pela família individualizada. E que isso, essa vivência cria o que é chamado uma atmosfera transgeracional em que os filhos e eventualmente os netos eles são gerados não com o reconhecimento da sua própria existência, mas que eles são, enfim, criados para repor outros filhos que foram mortos ou perseguidos no passado. E isso cria uma situação complicada para eles, porque eles ocupam o lugar de quem morreu e, ao mesmo tempo, impede que a família faça o luto de quem morreu. E ao mesmo tempo, não podem ter uma busca por uma autonomia, porque isso significa, de certa maneira, uma traição a quem morreu, e é como se um pedaço da família fosse arrancado junto com eles, né? Então, o quanto que muitas vezes eu vejo quando existe esse jogo mais complexo de ir por uma busca de autonomia, que de certa forma é um tema ligado a todos nós, né, que vamos ter que administrar o distanciamento e a busca pela própria vida e a organização da própria família, o quanto muitas vezes há certos lutos não resolvidos e qualquer tipo de afastamento é como se fosse como se fosse uma nova morte, né, como se fosse um risco de destruição dessa família, né? Ou uma traição, né? Uhum. Né? Ser diferente, se diferenciar é uma traição, é vivido como uma traição. Né? Então, às vezes, você vem de famílias com muito sofrimento, né? E quando você sai daquele sofrimento, conquista coisas e tal, você não consegue usufruir. Como você tem o direito de fazer isso, né? Exatamente. Como que eu tenho? Minha mãe sofreu tanto, como que eu posso usufruir da vida? Né? Então, trabalhar também essas lealdades, né? Fazer essas despedidas, né? Então, tudo isso, essa visão ampla, né? Que está dentro da pessoa, né? Que a gente precisa saber. E eu acho que nesse caso específico que a colega apresenta, quando essa luta da família é explícita, de certa forma o nosso trabalho fica mais fácil. Mais difícil é quando a resistência familiar a essa busca pela autonomia é uma resistência mais velada. Então, na hora que o filho se distancia, alguém adoece, alguém entra num estado de desesperança, tem um risco de suicídio, uma recaída e puxa a pessoa de volta, né? É verdade. Tem essa dinâmica complexa de quanto a família, como um organismo, tenta preservar a sua sobrevivência. Isso aí. A generosidade de soltar os seus componentes para a vida, às vezes, é um desafio grande demais. Eu gosto muito do Minucci, né? E ele falava que a família era uma questão orgânica, né? A família está viva, dinâmica, né? E que ela tem duas funções. Uma, a homeostase, ou seja, manter o equilíbrio, e outra, se transformar. Né? Aí ele fala do ciclo da vida, né? Que a vida vai mudando e tal, e é verdade, né? Você tem, ao mesmo tempo, a família ela precisa se manter equilibrada e, ao mesmo tempo, está aberta à transformação. Sim, porque né? se não congela, estaciona e é a morte. Exatamente, né? E cronifica, né? Os filhos estão sempre movimentando a família para o crescimento. Né? Se é uma família muito rígida, que não permite essa transformação, né? Gera as patologias.
Então, gente, estudem, porque tem muita coisa e muita coisa por debaixo, sabe? Nós, terapeutas, precisamos saber, Sim. né? Porque tem muita coisa debaixo. E volta a falar, não é complexo, entendeu? Às vezes, em uma sessão, você traz essa história, entendeu? Eu sou completamente convicta que tem coisas que não viriam de outra forma. E esse é um dos propósitos da nossa quarentena criativa do Espaço da Mente, de tentarmos proporcionar nesse momento de confinamento exatamente podermos trazer conteúdo, podermos compartilhar Isso. ideias e ter essa interação muito rica com as pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu queria te agradecer muito pelo convite que você Imagina, eu aceitou. que te agradeço, é uma honra, André. Uma honra. Nosso Muito bate-papo obrigada bem, mesmo. bem gostoso, bem tranquilo, interativo, né? Agradeço a você pelo reconhecimento, por ter me convidado. Agradeço os presentes também. Estou aberta, podem fazer perguntas, dúvidas, me acessar quando quiserem. Né? E a minha mensagem para vocês é: saibam que existe tudo isso. Então, assim, cada um na sua velocidade, mas vão procurando, né? É um caminho, né? Um processo que eu passei, você passou, todo mundo passa, né? Ninguém nasce sabendo. Mas que é muito útil para nós terapeutas. Fim de podemos aprender e aproveitar essa quarentena produtiva como uma oportunidade de, né, em vez de nos sentirmos só confinados, vamos aproveitar para aprender mais É coisas. verdade. Agora temos tempo, né? Agora temos tempo para apoiar Agora nossos temos produtores. tempo. Isso aí. Muito Muito bem, obrigada. que nos acompanharam e nos vemos em breve em mais live aqui do nosso Espaço da Mente.